sou o professor Glaucio de Rê e nesta aula nós vamos falar sobre o mecanismo da neuroplasticidade relacionado com a recuperação da função. A plasticidade neural ou neuroplasticidade é a capacidade de organização do sistema nervoso frente ao aprendizado e à lesão. Esta organização se relaciona com a modificação de algumas conexões sinápticas. A plasticidade nervosa ela não ocorre apenas em processos patológicos, mas assume também funções extremamente importantes no funcionamento normal do indivíduo. Os processos de modificação pós-natais, em consequência da interação com o meio ambiente e as conexões que se formam durante o aprendizado motor consciente, como ocorre na memória, e inconsciente em relação, por exemplo, ao automatismo, são exemplos de como funciona a neuroplasticidade em indivíduos sem alteração do sistema nervoso central. É importante, então, salientar que estes dois processos necessitam da estimulação periférica para dar o feedback neuromotor. Para pesquisadores na área, por exemplo, de fisioterapia, a ideia de neuroplasticidade é de grande valia, pois representa um avanço no processo de reabilitação. Determinadas pesquisas apontam que muitas pessoas que sofreram lesão incompleta da coluna vertebral mostram com o tempo uma significativa melhora funcional. E para esses pesquisadores, o processo de recuperação depende da reorganização de circuitos que foram separados pela lesão. A plasticidade sináptica já existente representa caminhos e formação de novos circuitos em brotamentos colaterais que são, na verdade, importantes componentes deste processo de recuperação. O que se torna mais importante dentro do trabalho que é desenvolvido nesse âmbito de pesquisa é o fato de que vários autores afirmam que existem evidências anatômicas e funcionais de que a plasticidade ela é potencializada pela atividade, assim como por manipulação. Em relação às pesquisas em torno do processo da neuroplasticidade, há um notório avanço. No passado, existiam as pesquisas com macacos biaferentados, que, por exemplo, foram realizadas por Pons nos anos 90, em 1991, ou o estudo das repercussões perceptuais da reorganização cortical em humanos, realizadas em 1992, por exemplo, né? Alguns outros autores também contribuem com a afirmação de que o desenvolvimento de camadas corticais e de redes neuronais é mediada pela combinação de fatores que estão no córtex cerebral e que são influenciados pelo impulso talâmico. Para esses autores também, há uma confirmação de que esta inervação talâmica é influenciada pela atividade. E aí o vocabulário dos ganhos pós-lesão é ampla, né, porém específica. A recuperação ocorre quando há o retorno completo de funções idênticas às que foram perdidas ou prejudicadas. A substituição é a adaptação funcional de uma rede neural defeituosa, mas parcialmente restaurada, que depende da estimulação externa, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o sparing é a função adequada de vias neurais residuais e compensação é a adaptação funcional para uma determinada atividade, estamos então verificando esse processo de modo dinâmico. Os mecanismos relacionados à neuroplasticidade ainda não estão totalmente definidos, haja vista, né, a grande contribuição de pesquisas que são voltadas para um melhor entendimento em relação a esse processo. Muita coisa é falada a respeito de recrutamento de vias paralelas, atividades em vias parcialmente poupadas, brotamento sináptico, regeneração axonal ou dendrítica, remielinização e recuperação da excitabilidade neuronal. Embora ainda não esteja confirmado, parece,
frente às últimas pesquisas, né, os resultados obtidos, que as respostas em relação à neuroplasticidade nos processos em relação ao córtex cerebral são maiores no início do processo de reabilitação e vão decrescendo com o tempo. Em contrapartida, lesões parciais da medula espinal tendem a apresentar uma recuperação melhor em termos plásticos depois de passado certo tempo de lesão. E atividades, por exemplo, como o biofeedback, são mais efetivas após 1 ano de lesão. Uma vez avariados, comprometidos, os neurônios não podem ser trocados, mas podem ser substituídos funcionalmente por circuitos ou trajetos nervosos alternativos, decorrentes de brotamento massivo e sinaptogênese reativa nos axônios intactos e não lesados. O neurônio tem uma capacidade de se adaptar funcionalmente frente a um estímulo e às sinapses, e, por sua vez, são altamente modificáveis quanto à sua eficiência. A ideia básica de neuroplasticidade nos conduz ao entendimento de como se comporta o sistema nervoso quando há uma lesão. Os processos que são descritos podem ser resumidos em 2 situações distintas. Em primeiro lugar, neurônios íntegros buscam caminhos alternativos para efetuar a resposta motora, realizando sinapse com outros neurônios que se modificam em relação à sua efetividade. E, em segundo lugar, frente a uma determinada lesão, circuitos e trajetos nervosos diferenciados são procurados. Em primeira mão, parecem ser processos semelhantes, mas diferem quanto aos aspectos neurofisiológicos. A recuperação da lesão passa por processos diferenciados que variam desde a existência de vias motoras latentes em várias áreas do córtex cerebral ou no hemisfério contralateral, que podem ser ativadas para assumir a função do tecido lesado, até o fato da função ser totalmente substituída pelo hemisfério remanescente. Bom, então findamos essa discussão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.